Gente, são coisas que acontecem que tu não consegue acreditar que aconteceram, entendeu? O Senna proporcionou vivências que eu achava que não seriam possíveis. A primeira vez que ele falou mamãe, a primeira vez que ele falou papai, com 5 anos. Eu esperei durante 5 anos ele falar mamãe de novo, porque ele só falou mamãe e perdeu isso. O Miguel foi uma criança muito planejada. Eu sempre quis ter filho desde 20 anos de idade. A minha gestação foi muito gostosa, foi muito tranquila, tudo muito legal. Até que no 8º mês eu tive uma infecção urinária e ocasionou o nascimento prematuro do Miguel. Foram 34 semanas e 6 dias. Nasceu. Teve alguns problemas, porque a infecção que eu tive, infelizmente, ele pegou. Então foram 15 dias de UTI, transfusão de sangue, parada cardíaca na minha frente, várias coisinhas assim. O Miguel nasceu com 2,6 kg. Quando saiu da UTI para o quarto, ele estava com 2 quilos e o médico dizia assim, olha, ele tem que sair do hospital com 2 quilos. Senão eu não consigo dar alta para ele. E daí foi para casa. Durante 3 meses tivemos bastante problemas, porque como ele ficou muito tempo na máquina de respirar, ele tinha parada respiratória durante a noite. Então, ou eu ou o meu marido, a gente dormia. Então, assim, foram 3 meses bem intensos, bem difíceis. Pela prematuridade, a gente não podia sair com ele na rua. Então, assim, a gente teve que ter bastante cuidado com ele. O Miguel amamentou somente até o 3º mês. O desenvolvimento dele foi super normal, tudo tranquilo. A única coisa que atrasou um pouquinho foi, eu acho que o caminhar dele. Com 1 aninho, até no aniversário dele, o que a gente notava dele? Ele era muito sério, ele não sorria muito. E a única pessoa que ele atendia era eu. A única pessoa, ninguém mais. Era só a mamãe. Então, assim, ele começou a falar mamã, papá, água. E com 1 ano e 2 meses, um dia, eu me lembro claramente como aconteceu. Ele estava comigo e eu conversando com ele, brincando. De repente, ele desviou o olhar. Ele fez assim. Quando eu vi aquilo acontecer, me deu um mal-estar, assim. Pensei, meu Deus, não pode ser. Eu pensei, não pode ser o autismo, não pode ser. Foi bem difícil para mim. E depois de 2 meses, aconteceu a poda neural. Ele não falava mais nada. Ele parou de falar. Não emitia som nenhum, nem balbucio, nada. Ele parou de falar. Foi uma coisa muito, muito difícil. Então, com 1 ano e 4 meses, eu levei o Miguel no neuropediatra, que a princípio me disse assim, Andressa, é muito cedo para falar, é muito cedo, a princípio eu não consigo te dar esse diagnóstico. 1 ano e 4 a gente levou, não era nada, coloquei na escola. Os profissionais da escola falaram que ele estava atrasado, o que estava acontecendo. Com 3 dias que ele estava na escola, me chamaram perguntando se ele era surdo. Eu falei, não, surdo ele não é. Eu estou com suspeita de que é autismo, mas surdo ele não é. E daí foi 1 ano assim bastante conturbado, porque daí levava para fazer uma áudio, ainda era muito pequeno para fazer áudio, não dava. Aí levava no médico, o médico não conseguia fechar o diagnóstico. Aí, né, uma série de coisas. Tá. Aí com 2 anos ainda não dava para fechar o diagnóstico. Aí eu, infelizmente, eu fiquei bem braba, e daí eu procurei um outro neuro. O outro neuro, ele, no momento que olhou para o Miguel, ele disse, bem sério para mim, você tem dúvida que o seu filho é autista? Aí eu falei, tenho, porque nisso ele já estava fazendo as terapias, ele já estava evoluindo muito bem nas terapias, o prognóstico era muito bom. Então aquilo me deu tipo uma esperança de que, somente é um atraso no desenvolvimento da linguagem, e isso pela prematuridade, isso vai melhorar. Eu não querendo acreditar, inclusive nos meus instintos que diziam que ele era uma criança autista.
A gente foi, fez o estudo do DNA dele. Já no estudo do cariótipo já apareceu que o Miguel tem uma síndrome chamada síndrome XYY, ela não tem um nome, é esse o nome dela. E que as principais características dessa síndrome é a alta estatura e o autismo. Se confirma no Miguel. O Miguel hoje ele tem quase 7 anos e ele usa 12, às vezes 14. Ele é uma criança enorme, um menino lindo, 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 lindo. E aí retornei ao médico. Então, Andressa, agora você aceita que o seu filho é autista? Aceito. Aí veio toda a questão do luto. Coisa que eu nunca achei que fosse acontecer comigo, porque eu já tinha contato com outras mães e era sempre uma forma de... Eu tinha uma forma de conversar com elas que eu sempre acalmei essas mães. E de repente não valeu pra mim. Não valeu pra mim porque eu fiquei muito mal. Foram 8 meses de luto mesmo. Então isso me marcou muito. Eu me lembro, inclusive, do fim do luto. Eu estava dentro da clínica. Foi assim, é uma coisa que... Eu estava dentro da clínica e de repente me veio uma alegria muito grande. E eu pensei assim... Graças a Deus passou. Eu sei que o meu filho vai ter um futuro. Eu sei que a evolução dele está excelente. Eu sei que eu dou o melhor de mim e vou dar o melhor de mim ainda, enquanto eu estiver, né, na vida dele. E passou. Eu cheguei em casa sorrindo. Meu marido disse, nossa, o que aconteceu? Eu falei, passou. Passou, finalmente acabou aquele luto. Se hoje ele está do jeito que ele está, muito bem, é por toda a equipe que trabalhou, todos os profissionais que atuaram e atuam com ele. Em especial, eu sou obrigada a falar a Tamiele, que deu essa oportunidade da gente fazer o Cena com o Miguel. Miguel, eu conheci ele na sala de espera da clínica em que eu trabalhava, né? Eu observava ele com muita frequência. E depois que eu fiz a formação do Cena, o Miguel me chamou a atenção mais ainda. Né? Foi aquele tipo de paciente, ele tem potencial, né? Potencial para obter resultados com a aplicação do Cena. O Miguel, assim como todo TEA, a gente precisa fazer trabalhos de antecipação de rotina. Né? Então, colocar o fone na cabeça de uma criança dentro do espectro, por questões sensoriais, ela já apresenta certa recusa, né? Na verdade, o toque, abraços, alguns aceitam abraços muito apertados, outros não. E o Miguel era uma criança que não aceitava. E então a família fez um processo de dessensibilização em casa, né? Ela comprou um fone, não um fone qualquer, e começou a fazer esse processo em casa. O Miguel ia para um restaurante, a família inseria o fone. Né? Estava em casa, depois de determinado tempo, inseria o fone. E assim a família fez o processo de antecipação com ele, né? Dessensibilizou. E posteriormente o Miguel chegou para o consultório e eu apresentei cartelas, né? A questão visual, se trabalhar com o visual. Uma cartela com um fone de ouvido, uma criança colocando fone, e assim foi indo, a criança recebendo o processo, ali sentadinha no tatame, brincando, tudo isso apareciam nas imagens. Depois do processo de dessensibilização, a estimulação iniciou com atividades sensório-sociais, né? O foco era trabalhar já os objetivos que estavam em defasagem na terapia, né? E potencializar mais ainda. E foi isso que aconteceu. Durante a estimulação, o Miguel fez procuras, né, para fazer a troca comigo e me chamava para brincar. Por quê? Porque a gente estabeleceu as rotinas. Então, o Miguel chegava, colocava o fone, ele recebia cosquinhas, fazíamos caretas e pulava, dançava, né, fazia a imitação dos instrumentos musicais com ele, porque como ele ouvia, né, para ele, às vezes, ouvir e compreender é um som que talvez ele não fosse do dia a dia dele, né, da rotina dele. Então, fazíamos o violino, o piano, e assim ia indo, né, a gente inseria um violão, já que era música,
e para engajar ele, para que aquilo se tornasse prazeroso. O contato com as professoras, né, e digo professoras pedagógicas e a professora de natação, eu realizei através do telefone, né, eu não tinha um contato presencial com elas, eu não sabia, eu fazia trocas de mensagens, e nessas mensagens eu expliquei que eu estaria abordando, né, que o Miguel iria estar passando por uma estimulação nova, que essa estimulação ainda não era conhecida, mas que o Miguel tinha um potencial de evolução, né, positivo, e eu gostaria da compreensão delas. Se elas poderiam estar observando o Miguel daquele instante e até o término. E todas deram um feedback super positivo, né? Resolveram entrar, né? Fizeram essa parceria e ficaram observando o Miguel durante todo esse período, e todas ansiosas, né? Porque é normal querer que a sua criança evolua, né? Que ela acompanhe as demais. Durante o Sena foi muito especial, porque assim, nas primeiras sessões, o Miguel começou a olhar diferente para as coisas do mundo. Quando a gente começou o Sena, o Miguel estava com quase 5 anos, ele ia fazer em 5 dias, 5 aninhos, e daí nos primeiros dias, eu não contei para as pessoas, que ele estava fazendo uma terapia diferente. Mas as pessoas já vieram a mim perguntando o que eu estava fazendo com ele. Foi muito interessante. A prof de natação, por exemplo, eu comecei na segunda-feira o Sena. Na quarta-feira, ela disse assim, o que tu fez com ele? Esse guri tá diferente. Eu falei, mas diferente como? E eu já rindo por dentro, né? Porque eu já tinha notado as diferenças em casa. Eu já tinha notado. E daí ela disse assim, Andressa, ele fez uma sequência comigo. Ele tá mais atento, ele não tá tão disperso. Parece assim que ele acordou para essa atividade que eu já estava fazendo há muito tempo e ele não fazia. Cada aula para mim era algo assim, né? Vamos lá, vamos. E assim, passaram-se o quê? Um mês, nem menos de um mês, porque era uma aula por semana só. Depois de 4, 5 aulas, eu percebi que ele mudou muito o comportamento, principalmente assim, concentração. Aí eu comecei a observar que ele, a gente chama de planejamento motor, né? Então, assim, é que eu explico, mãe, olha só, ele tá pensando, porque assim, eu crio situações onde que a criança tem que se deslocar. Eu tô em cima da plataforma, eu tenho que ir até a barra. Que movimentos que eu tenho que fazer, qual é a distância, esses cálculos que a gente chama de planejamento motor. Então, ele tá com planejamento motor, ele tá focado, ele me escuta, comecei a dar assim, uma instrução, 2 instruções, e ele começou a executar. Nossa, e aí realmente, aí a Tami entrou em contato comigo, a Tamiele, né, perguntando como é que eu tinha percebido. Sim, realmente foi assim, um salto quântico, digamos, o que eu levaria ali 6 meses, em 1 mês já vi uma diferença gigante ali. Muito, principalmente assim, comportamento, atenção, planejamento, foco. Uma criança com foco, que consegue ouvir, prestar atenção e executar. Se tu fez alguma coisa com ele, eu falei, não, na verdade assim, não sou eu que faço, é uma outra terapeuta, é a Tamiele, fonoaudióloga, ela tá fazendo um trabalho com ele chamado Sistema de Estimulação Neuroauditiva, é o Sena. Então, assim, eu tava justamente esperando esse teu feedback, porque na terceira sessão a gente já tava vendo. Aí tá, foi pra escola. Andressa, prof. Jana, o que tu tá fazendo com esse guri? Andressa, ele tá parando sentado na mesa para fazer atividade? Miguel não faz isso? Eu falei, não, querida, ele não fazia, agora ele faz. Eu falei, que mais que tu notou nele? A intenção de se comunicar com os amigos. Tá, mas em que momento? Daí eu fui especulando, né? Em que momento que ele mostrou essa necessidade, essa intenção de se comunicar com o outro? Esse início de socialização que o Miguel não tinha. Mas o que eu percebi que, acho que na primeira ou segunda sessão do Sena, ele chegou um Miguel diferente. O olhar do Miguel era diferente. Do te olhar de forma diferente, né? E uma das primeiras coisas que eu percebi foi a roda de conversa. Ele aprendeu a importância da roda de conversa. Ele entendeu que por aquele momento ele deveria estar ali. Os barulhos, os ruídos já não faziam tamanha
dor que faziam no começo, né? Porque eu considero uma dor no começo. O Miguel, ele teve um crescimento absurdo desse momento, né? E foi muito legal. Uma coisa muito legal que aconteceu nesse processo foi que ele não era de brincar. E um dia eu levei ele para o parque, depois de uma sessão do Sena, a Sena foi de manhã, e eu fiquei parada, ele ficava sentado no meu colo, daqui a pouco ele saiu correndo e puxou um amigo, pega! Ele disse para mim, pega! E começaram a brincar de pega-pega. Daí eu cheguei a filmar, eu disse, mãe, o Miguel tá brincando de pega-pega? Não, tá sim, eu vou... Ela disse, não, Jana, imagina que ele vai chamar. Vai, então eu vou gravar. Né? E começou a se criar essa relação. A gente grava para provar para a mãe, porque eu acho que até a própria mãe, né? Mas tem dificuldades mesmo de acreditar no processo, né? Que é um processo para a gente, eu acho que o professor, para a mãe, para a família, para os envolvidos, assim, muito gratificante. Eram umas coisas assim que a gente ficava apavorado, porque até então não tinha como medir a inteligência dele, não sabíamos que era inteligente, autodidata, porque ele foi aprendendo as coisas sozinho, mas ele não falava. Para tu ter ideia, quando ele começou ali com uns 4 anos e pouco a falar sons isolados, ele começou a falar uma fala ininteligível. Ininteligível para nós, né? Aí a fono dele disse assim, Andressa, verifica o que ele está escutando, porque ele está com uma fala estranha e eu estou achando que é outra língua. Verifica o que é. Eu comecei a observar e era russo. Eu quase caí dura. Russo. Eu comprei um quadro e eu dei na mão dele. Tem filmado isso também. Ele começou a fazer o alfabeto russo e ele começou a... É uma fala completamente estranha. O alfabeto é muito diferente do nosso, não tem nada a ver com o nosso. E ele falava lindamente, perfeitamente como russo. Não falava uma palavra em português, mas o alfabeto russo ele falava todo. As letras do nosso alfabeto ele falava toda. Aí ele achou, certo, não estava mais interessante o russo e o português, ele foi para o inglês. Então assim, ele soletrava tudo, só não juntava. Não juntava, não formava palavras. Ele não conseguia expressar o que ele sentia, ele não conseguia expressar tristeza, alegria. Eram sentimentos que ele não conseguia expressar. E logo após o Sena, é uma das coisas que também ele começou a expressar os sentimentos. Foi uma coisa muito... Ele não chorava. Ele podia se bater, ele estava sempre todo roxo. Ele tinha um desequilíbrio que assim, passava pela poltrona, ele tinha que bater na poltrona. Após o Sena, equilibrou, ele parou de se bater nas coisas, Hoje, eu acho tão engraçado que ele corre, né? Agitado, ele corre, ele consegue desviar das coisas. Antes ele não tinha isso. Cortar o cabelo era um inferno. Isso é na maioria das crianças com TEA, cortar o cabelo é um inferno. Não parava, tinha que ser agarrado, tinha que ser sempre... seguro, o corte nunca saía adequado, porque sempre tinha uma mexida que dava um talho a mais no cabelo, às vezes a gente tinha que cortar bem rentinho, porque o corte não tinha dado certo. O som do secador, meu Deus, a hipersensibilidade ao secador era demais, era triste, o carro na rua, tudo isso melhorou muito com o Sena. Eu lembro que assim, depois de feito o Sena, a gente levou para cortar o cabelo e eu já estava preparada, né? Preparada para segurar. Ele sentou no meu colo, ficou lá bonitinho e deixou cortar o cabelo. Gente, eu olhava para a mulher e ela olhava para mim e ela dizia, o que aconteceu? Eu falei, Jesus, eu acho que é o Sena também. Porque Andressa, ele tá calmo para cortar o cabelo? Eu falei, pois é. E sabe assim, aquilo que já tinha tido tantas coisas boas acontecido, tanta coisa, e aquilo ali foi uma coisa assim que chamou a atenção, porque ele deixou cortar o cabelo. E assim, aparar a gente atrás da orelha, nunca a gente tinha feito isso, porque não dava, saía tudo picado. E ele deixou cortar o cabelo. Eu digo assim, que ele se abriu para o mundo. Ele se abriu para o mundo, porque não... Ele tinha interesses muito restritos.
E de repente, é como se, eu digo que o Sena, ele é um leque. Ele abre os caminhos para tudo. Tudo dali em diante funciona. O psicólogo com ele melhorou, a terapeuta ocupacional, elas conseguiram melhorar as terapias porque ele se abriu para o mundo. E ele teve uma vontade incrível de aprender mais. Ele queria aprender. Ele queria aprender. Então foi lindo de ver como ele se soltou e ele evoluiu depois da terapia Sena. Então, assim, muitas coisas ainda depois do Sena desse primeiro contato do Sena, foram acontecendo. Eu tenho um vídeo muito interessante do Miguel sendo enterrado na areia da praia. O Miguel era uma coisa assim, ele não botava o pezinho na areia, era muito nojento para ele aquilo, ou mexer naquelas bolinhas que são molhadinhas e geladas, sabe? Ó, pessoal, para quem achava que a sensibilidade à areia não ia passar, olha o Miguel sendo enterrado, todo mundo botando areia em cima dele, e ele mesmo botando areia no peito. Gente, são coisas que acontecem que tu não consegue acreditar que aconteceram, entendeu? O Sena proporcionou vivências que eu achava que não seriam possíveis. A primeira vez que ele falou mamãe, a primeira vez que ele falou papai, com 5 anos. Eu esperei durante 5 anos ele falar mamãe de novo, porque ele só falou mamãe e perdeu isso. Chamar a vovó, chamar o vovô. Ter interesse por outras coisas que não eram DVD, da galinha pintadinha. A primeira palavra que ele escreveu com o alfabeto móvel foi galinha. E eu tinha um alfabeto gigante, né, que tinha uma galinha, tem 2 As. O que ele fez? Ele escreveu galinha com o alfabeto grande e ele procurou e eu tinha um alfabeto pequenininho. Ele foi lá, tirou o Azinho e completou. Gente, da onde? Da onde? Então, assim, nossa, super feliz. Então, assim, com o Sena, eu posso dizer assim que foi é uma alegria muito grande, porque o resultado veio muito rápido. Não dá pra gente dizer assim, comigo não aconteceu, acontece. E assim, eu vejo que as outras mães que fazem o Sena também, acontece. São 10 dias somente e o resultado que vem nos outros 3 meses seguintes, eles vêm. A gente vê os pequenininhos de 1 ano e 8 fazendo, sem linguagem nenhuma, e de repente eles vêm começam a dançar, as mães mandam vídeos, começam a dançar, começam a cantarolar. Então, assim, ela vem, a linguagem vem. Se não for a linguagem que vem primeiro, mas vem essas outras características, a interação social, a intenção de se comunicar, a intenção de estar em contato com o outro. Então, sim, o Sena fez uma diferença enorme na vida da minha família, na vida do meu filho. Hoje o Miguel tem uma pragmática muito boa, ele vem melhorando a cada dia, ele consegue expor os seus sentimentos, os seus gostos e os desgostos também. Ele consegue tudo, ele tá muito bem. Ele é uma criança assim que todos os dias eu levo na terapia e as profissionais dizem, nossa, como ele tá demais, como ele tá bem. E eu digo, tem dúvida ainda do Sena? Tem dúvida ainda do Sena? Não, a gente não tem mais dúvida do Sena, porque realmente fez a diferença e faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Eu ainda não eu não vi ainda nenhum caso de que não tenha tido resultado. Em algum momento existe o resultado. Se não é nos primeiros 10 dias, é nos 3 meses, enquanto o Sena ainda está fazendo o trabalho, né, na cabecinha das crianças. Então o resultado vem, não precisa nem ter dúvida. Eu sou prova disso. Um dia bebi, demais assim, eu não apreciar. Eu sou malvado, não fui assustar com medo de mim. Eu só gostaria de dar um tapinha no seu chapéu jardim.
Alguém de leve, puxar o cabinho da sua casaca. Quando você comer, parece um chapinha que ele da cachorra. E o velho senhor que foi meu professor no meu tempo de escola. E meu amigo, não zangue comigo, nem perca a estribeira. Não pergunte por quê, mas todos com você em cima da geladeira. Puxar o rabinho da sua casaca. Quando você caminha, parece chapinha da cachorra. E o velho senhor que foi meu professor no meu tempo de escola. E meu amigo, não sabe comigo, nem perca a estribeira. Não pergunte por quê, mas todos com você se não tá geladeira. Boa noite, Miguel. Boa noite, mamãe. Eu te amo. Um dia. Boa noite, Miguel.